Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão de véspera focado no concurso da PGE do Piauí. É com muita alegria, com muita felicidade que eu estou aqui mais uma vez no Revisão para trazer para você tópicos de legislação local. Você sabe, né, que a legislação local hoje é o grande diferencial nos concursos de procuradorias e vem sendo tratada inclusive como uma matéria à parte, quase que uma matéria do núcleo duro pelo número de questões, né? Nós temos a cobrança de lei local separada no conteúdo programático e temos lei local também em algumas disciplinas. Em direito constitucional aparece lá a Constituição do Estado do Piauí. Em direito agrário aparece lá Lei de Regularização Fundiária. Então é fato que o conhecimento sobre legislação local hoje é muito importante. E isso não apenas na primeira etapa do certame, mas também até na segunda. Vimos cobrança aí na prova discursiva da PGE Goiás, na PGE do Paraná, PGM de Aracaju. Então, é fato que você precisa se dedicar ao máximo ao estudo da legislação local nessa reta final, especialmente aí, né, faltando pouquíssimo tempo para a realização da prova. Agora é momento de dicas, né? Dicas bem assertivas. Mas eu queria iniciar aqui, primeiro me apresentando. Quem não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou professor de Direito Constitucional, professor de Legislação Local, mentor especializado em concursos de procuradorias há mais de 10 anos, sou também doutor em Direito Público e procurador do Estado. Se você tiver qualquer dúvida, você me encontra lá no Instagram, no @marciliofé. Marcílio, meu nome, Fé de Ferreira, @marciliofé. E eu quero começar com uma recomendação, uma dica que eu quero te dar aqui, tá? Deixa eu projetar aqui na tela para você. Eu sei que nessa prova vocês não terão na discursiva aquela consulta geral que normalmente a banca permite, mas para um bom roteiro de estudo de lei local, você encontra o meu Vademecum de lei local pela editora Ridel, Vademecum de lei local para a PGE do Piauí, tá, pessoal? Esse VAD, que inclusive está aqui na minha mão, serve como excelente roteiro de estudo. Ah, Marcelo, mas você acha que vai cair? Sim, vai cair lei local na primeira etapa, vai cair lei local também na segunda etapa, tá? Isso está acontecendo em todo concurso de procuradoria e faz todo sentido, né? Não faz sentido é o cara estar perguntando para você sobre o servidor público com base na Lei 8.112, quando não será a base que você vai utilizar no seu dia a dia como procurador. Né? Perguntar, por exemplo, para você sobre uma legislação que não tem aplicação. Não, não faz sentido. É a lei realmente do Estado. Então, cada vez mais as bancas estão percebendo isso e, é claro, cobrando conhecimento pertinente, tá? Para quem for para a segunda etapa, também recomendo aí meu livro de prática para procuradorias, que já está na segunda edição, tem algumas poucas unidades. Ambos são pela editora Ritel, tá, pessoal? Vocês encontram aqui, ó, 15% de desconto com o meu cupom Marcílio15, tá? Vamos começar com um sumário de lei locais? Eu fiz aqui uma classificação das leis para vocês, com número de artigos, tempo médio de leitura e relevância. Então, aproveita para dar aquele print gostoso agora. Vai lá, ó, dá o print aí, dá o print. Ó que lindo isso aqui, ó. Esse sumáriozinho tá lindo, né? Principalmente para quem tem pouco tempo. É um sumáriozinho que ajuda a olhar um pouco melhor para o nosso panorama de lei local. Bem, comentando rapidamente cada um, o que nós temos então no nosso conteúdo programático? Primeiro, Constituição do Estado do Piauí. Sem sombra de dúvidas, é um ato normativo super relevante, tem mais de 300 artigos, tempo médio de leitura mais de 5 horas para ler tudo. Então, é um ato normativo que é um pouco extenso, né? Mas tem uma alta relevância. Eu daria um enfoque principalmente a julgados envolvendo a Constituição do Estado do Piauí. Eu fiz uma live também no meu canal analisando julgados específicos sobre a Constituição do Estado do Piauí. Eu acho que tem grande chance de uma eventual cobrança em prova, tá? Na sequência, a Lei 7.884 de 2022, que é a Lei de Organização Administrativa do Estado do Piauí. Essa é uma lei que tem 67 artigos, mas tem uma relevância mais baixa, tá? Pouco mais de uma hora para fazer a leitura completa dela. Ela tem uma relevância mais baixa porque é uma lei que é meio que toda objetivando definição de competências, né? Então, ela trata das secretarias, trata de coisas que são bem administrativas e, na minha visão, não valeria tanto esforço assim. Acho que ela tem uma menor probabilidade de cobrança. Lei Complementar número 13 de 94, que é de servidor público, aí tem 210 artigos, mais de 3 horas de leitura, alta relevância. É claro, se você fala em lei de servidor público, é natural que tenha cobrança em prova sobre ela, tá? Lei 5.309, a lei que trata sobre contratação por tempo determinado, são 10 artigos. É uma lei que tem um bom custo-benefício porque ela é pequena, mas ela tem uma baixa relevância, então baixa probabilidade de cobrança em prova.
Lei Complementar número 56 de 2005, a lei que trata da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Tem 92 artigos, 1 hora e 32 minutos em média aí para fazer a leitura. Tem uma altíssima relevância. Lei que trata de Procuradoria é uma lei básica, você tem que realmente conhecer essa lei. Eu fiz uma live também no meu canal só falando sobre essa lei. Resolução do Conselho Superior da PGE número 1 de 2024, é o regimento interno da Procuradoria, são 120 artigos, ele é grande, tá? Mas não tem a mesma relevância que a lei orgânica. Eu acho que se eu desse um enfoque para regimento interno, eu focaria mais na parte de parecer normativo, parecer referencial, súmulas administrativas, eu vou falar sobre isso ainda hoje aqui com vocês, tá? Decreto 19.980 é a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos Administrativos no âmbito da PGE do Piauí. São 6 artigos, é um decreto pequenininho, 6 minutos você faz a leitura, relevância intermediária. Eu poderia até colocar aqui como uma baixa relevância, mas eu coloquei como relevância intermediária porque esse é um tema que está muito em alta, né? Consensualidade. As procuradorias estão muito debatendo esse tema, falando sobre isso, né? Então tem aí uma relevância pelo menos intermediária, embora não seja um decreto muito detalhado. As leis dos tributos correspondentes, né? Lei de ICMS, lei de TCMD e a lei de IPVA. Aí o tamanho varia, mas é em média ali mais ou menos 50 artigos em cada uma. ICMS tem mais, 92, né? ICMS tem uma relevância maior do que as de TCMD e IPVA. Eu acho particularmente difícil a cobrança dessas leis de tributos específicos, tem uma probabilidade um pouco menor, porque, como regra, isso já é mais explorado no campo do direito tributário, sabe? Com base nas teses mesmo, STF, STJ. Então, normalmente, as bancas não exploram tanto as leis dos tributos, mas é importante saber que está no conteúdo programático. Lei 6.949, Lei de Processo Administrativo Tributário. Aí tem uma alta relevância, 105 artigos, né? Cerca de 1 hora e 45 minutos de leitura. É uma lei, essa lei de processo administrativo tributário, que tem ali vários pontos para a questão objetiva, né? Processo, procedimento, consulta, julgamento em primeira instância, julgamento na segunda instância e assim por diante. Lei Complementar número 130 de 2009, que é a lei que trata de transação tributária, uma lei que tem aí um bom custo-benefício, ela foi inclusive alterada, né? E pode ser objeto de cobrança porque é um tema que está muito em alta. Muitas procuradorias buscam ter isso, né? Nem todas têm. E aqui nós temos uma lei, portanto, de transação tributária muito importante, alta relevância, tá? Lei Complementar número 244. Essa lei já está um pouquinho no campo do direito agrário, né? No campo ali da regularização fundiária e tal, embora não seja de regularização fundiária propriamente dita. Ela é uma lei que trata de reconhecimento de domínio, um caso específico do ADCT da Constituição do Estado do Piauí. Regulamenta, né, o artigo 3º do ADCT. Vou falar, inclusive, sobre essa lei complementar já com vocês. Então, é uma lei mais curta, 12 artigos, mas tem uma relevância aí baixa comparativamente a outras leis. Aí vem as leis de agrário, né? Lei 7.294, que é a lei de política de regularização fundiária, 42 artigos aí, 42 minutos. Lei 8.153, que é a lei estadual de regularização fundiária urbana, né? Porque a primeira aqui, essa 7.294, trata da regularização fundiária de terras públicas e terras devolutas. A 8.153 trata de regularização fundiária urbana. Nesse caso, eu coloco como sendo de relevância intermediária porque a lei aparece em 2 lugares. Ela aparece tanto no direito agrário como na parte de legislação local, sabe? Então, tem aí uma possibilidade alta de ser cobrada em prova. E o conteúdo programático ainda colocou a emenda constitucional número 54, que é uma emenda que altera a Constituição do Estado do Piauí na parte de regime de previdência. É uma emenda aí que basicamente visa adaptar ao artigo 40 da Constituição, né, com as alterações da emenda número 103, e o capítulo 9 do título 3 da Lei Complementar Estadual número 13, que é a Lei de Servidores Públicos. Basicamente o que se quer aqui é a leitura do capítulo da Lei de Servidores que trata da matéria previdenciária, tá? São poucos artigos nessas duas hipóteses, mas são partes que correspondem ao direito previdenciário, tá bom? Então, muito cuidado aí. Essa classificação eu espero que também ajude, né? Eu normalmente divulgo essas coisas no comecinho, lá no meu próprio Instagram. Quando sai um edital de procuradoria, eu faço o checklist, abro lá, já faço a análise de quais são as leis locais, saio classificando e disponibilizo. Normalmente, eu disponibilizo nos grupos que eu tenho de WhatsApp sempre o edital verticalizado e disponibilizo a classificação das leis locais para ajudar a galera que está se preparando aí para esse universo de concurso de procuradoria. Beleza, meu povo? Tá, Marcílio, ok.
E o que a gente vai fazer agora em si? Agora, nesse momento, nós vamos analisar tópicos sobre, basicamente, a grande maioria dessas leis aqui, que é o que a gente tem. Tempo bem delimitado, então vamos focar exatamente nisso com tópicos que eu selecionei. Como que eu selecionei esses tópicos? Basicamente, considerando o que eu aposto para essa prova, tá? O meu feeling para essa prova, considerando o que já foi objeto de cobrança em outras provas de PGE. Então, a gente teve experiência aí recente com PGE Goiás e PGE do Paraná com muita cobrança de lei local. PGE Goiás foram 28 questões, PGE do Paraná foram 15 questões, né? Então, assim, ressaltando que no de vocês a gente pode ter questão espalhada também. Então, é interessante, né, também levar em consideração esse parâmetro de provas anteriores. E considerando, é claro, também o custo-benefício de falar sobre algumas coisas aqui, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar com a Constituição do Estado do Piauí. Tem alguns pontos que são muito interessantes aqui para a gente abordar. Vai comigo no artigo 64 da Constituição do Estado do Piauí. Esse dispositivo, ele trata da possibilidade de convocação de autoridades pela Assembleia Legislativa. A gente sabe que o Poder Legislativo exerce duas funções típicas. A função de legislar, artigo 59 seguintes da Constituição Federal, né? E a função de fiscalizar, do artigo 70 e seguintes da Constituição Federal. O artigo 50 da Constituição Federal, vai lá, abre o seu vale. Artigo 50 da Constituição Federal. Faz, bora. Se você abrir o artigo 50, vai lá, você vai ver que esse dispositivo trata da possibilidade do Congresso Nacional convocar certas autoridades para prestar informações sobre determinados assuntos, importando o crime de responsabilidade à sua ausência sem justa causa. Está lá no artigo 50 da Constituição Federal. O que o artigo 64 tenta fazer é meio que trazer isso para o nível estadual. Olha o que diz o 54. A Assembleia Legislativa e qualquer de suas comissões poderão convocar secretário de Estado ou a quem a ele se equipare para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justa causa. Bem, muitas constituições estaduais, e no Piauí também aconteceu, acabam ali disciplinando o tema e ampliando o rol de autoridades sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo, especialmente para incluir a administração pública indireta. Olhe para primeiro, ou indireta, e olhe para o parágrafo segundo, né? Ou diretores presidentes de órgãos da administração indireta, inclusive estabelecendo crime de responsabilidade à recusa ou a não atendimento do solicitado no prazo estabelecido. Por que eu estou falando isso? Quando a Constituição do Estado amplia e inclui algo que não tem simetria com o artigo 50 da Constituição Federal, o Supremo considera que isso não é possível, que isso é inconstitucional. E essa disposição foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em uma ADI, envolvendo exatamente o artigo 64 da Constituição do Estado do Piauí. Olha aí, artigo 64 da Constituição do Piauí, autoridades sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo, princípio da simetria e impossibilidade de ampliação. Então, o Supremo entendeu aí, que no sentido de que o caput e o parágrafo 2º do artigo 50 são de reprodução obrigatória, devendo ser observado, portanto, o princípio da simetria. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, as unidades da Federação não podem ampliar o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta do Poder Legislativo, além de competir à União, com absoluta privatividade, legislar sobre crime de responsabilidade, né? Direito penal, crime de responsabilidade faz parte do direito penal e, por isso, não é competência dos Estados, é competência da União, inclusive com base na súmula vinculante número 46 do Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado aí com esse julgado. Mais um ponto importante, processo legislativo. Meus queridos, quando a gente fala sobre processo legislativo, nós temos entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as normas sobre processo legislativo se aplicam por simetria aos Estados-membros. Mas o Supremo, em alguns julgados, acaba conferindo certa autonomia ao ente político. Exemplo, iniciativa popular para emenda à Constituição. O Supremo entende que não tem na Constituição Federal, ou seja, não é possível iniciativa popular para emenda à Constituição Federal, mas o Supremo admite, por exemplo, iniciativa popular para emenda à Constituição do Estado, se tiver previsão, né?
A mesma coisa para a medida provisória, que é o caso que eu quero falar aqui. O Supremo entende que o Estado-membro pode prever medida provisória no seu processo legislativo estadual. E no estado do Piauí, nós temos a previsão aqui no inciso 4. Olha aí, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O interessante a se observar, no entanto, é que quando você busca a disciplina sobre o cabimento da medida provisória, você encontra apenas o artigo 75, parágrafos 4º e 5º, que limitam, de certa maneira, o uso dessa medida. Olha aí, ó. Em caso de calamidade pública, o governador poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las imediatamente à Assembleia Legislativa, que, se estiver em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. O parágrafo 5º, inclusive, prevê que medidas provisórias perderão eficácia desde a edição, caso não se transforme em lei no prazo de 30 dias a partir de sua promulgação. Na minha visão, sem sombra de dúvidas, já seria necessária uma adaptação por conta de prazo. Hoje a gente tem 60 mais 60 para edição de medida provisória. Mas o ponto importante para fins de prova que eu quero que você tenha cuidado é com a hipótese de cabimento. A medida provisória, no caso da Constituição do Estado do Piauí, é para caso de calamidade pública, aqui no parágrafo 4º, né? Então, em caso de calamidade pública, é possível aí a edição de medida provisória, tá? Cuidado com esse detalhe. Outro ponto importante, outro julgado do Supremo Tribunal que eu coloquei aqui, do Supremo Tribunal Federal para vocês que eu coloquei aqui. Olha aí. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Beleza. Nesse artigo 77, a gente tinha uma previsão que basicamente exigia antes lei complementar para tratar de alguns assuntos. Então você tinha alguns incisos lá, ó, será obrigatória a lei complementar para tratar disso, 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 disso. E isso chegou a ser questionado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então eu trouxe aqui para vocês o julgado que ele pode ser cobrado tanto na parte de lei local como dentro do direito constitucional, tá? E é muito possível que seja cobrado no direito constitucional. O Supremo entende pela inconstitucionalidade de preceitos que basicamente não observam assimetria em relação à exigência de lei complementar. O Supremo entende que o Estado-membro, em tema de processo legislativo, deve observância cogente à sistemática ditada aí pela Constituição Federal. E, nesse sentido, não pode exigir lei complementar onde a Constituição Federal não faça. Então, não é possível, por exemplo, a Constituição do Estado trazer ali um rol de incisos com hipótese de exigência de lei complementar sem que a Constituição Federal faça. Tá? Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito desse julgado, uma possível cobrança em prova. Lembrando que, se você quiser o rol lá, julgados envolvendo a Constituição do Estado do Piauí, eu fiz uma live no meu canal do YouTube, procura aí, Marcílio Fé, tem lá julgado sobre a Constituição do Estado do Piauí. Beleza? Ó, mais um. Controle de constitucionalidade em nível estadual. Esse sempre é um ponto que a gente deve olhar quando se fala em Constituição de nível estadual, porque controle de constitucionalidade é um tema que toda banca gosta de exigir e é algo que sempre chama atenção em nível estadual. No caso do Piauí, nós não temos tantas diferenças como, por exemplo, você encontra em outros estados-membros, né? Muitas vezes existem legitimados diferentes, existem características próprias do trâmite. O que vale a pena destacar? A previsão sobre controle de constitucionalidade em nível estadual está no artigo 124. E esse dispositivo prevê tanto a ADI estadual, olha aí, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, como a ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Então, tem a ADI e tem a ADC expressamente no artigo 124 da Constituição do Estado do Piauí. E os legitimados não fogem muito aquilo mais ou menos com adaptações do que a gente tem no artigo 103 da Constituição Federal, né? Então, ó, governador de estado, mesa da Assembleia, procurador-geral de Justiça, prefeito municipal, mesa da Câmara, conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa ou em Câmara Municipal e as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual. Ressaltando, sempre importante ter em mente que aqui se fala muito em nível estadual, né? Então, adaptado. Então, governador de estado, Assembleia Legislativa, mas também acolhe legitimados municipais, como prefeito municipal, como Câmara Municipal, como partidos que tenham representação na Assembleia ou na Câmara. Sempre ficar atento a isso, né? Ressaltando aí, pessoal, que não há necessidade de seguir estritamente aquilo que está no 103 da Constituição Federal, conforme o Supremo já decidiu.
O que se proíbe é a atribuição de legitimidade a uma única autoridade, né? Mas não precisa seguir exatamente o artigo 103 da Constituição Federal. Outra coisa que a gente sempre olha é para o trâmite em si. Eu não vou ler tudo aqui, fique tranquilo, mas a gente sempre observa um pouquinho do trâmite dessa ação. Por exemplo, em toda ação de inconstitucionalidade, no âmbito do TJ, se ouve o Procurador-Geral de Justiça, não é o Procurador-Geral da República, porque aqui estamos em nível estadual, né? Então, Procurador-Geral de Justiça. Um outro ponto importante é que a norma também admite a ADO. Então, tem ADI, tem ADC e tem ADO. Parágrafo 3º, olha aí. Declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao poder competente para a adoção das providências necessárias à prática do ato ou início do processo legislativo e sendo órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias, né, colocando aí algo que gera dúvida, né, sob pena de crime de responsabilidade em qualquer dos casos. A gente já viu que o Supremo não admite isso, né, mas essa norma, até onde eu sei, não foi ainda impugnada perante o Supremo Tribunal Federal, essa norma especificamente, tá? Sobre o Procurador-Geral, ele atua também. Nessas ações de controle, a citação prévia do Procurador-Geral do Estado, que defende o ato ou texto normativo impugnado. E sendo um ato normativo municipal, a citação é do prefeito para essa mesma finalidade, né? Fala-se em prefeito e não em Procurador-Geral do município, porque a gente sabe, né, que hoje nós temos a definição pelo Supremo Tribunal Federal de que os municípios têm uma certa autonomia para definir aí se vão instituir ou não suas procuradorias municipais. Mas uma vez instituindo, devem fazer, inclusive, a ocupação dos cargos mediante concurso público, tá? Maioria absoluta dos membros, o voto dessas questões de inconstitucionalidade, aplicando-se no que couber as normas de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, tá? Sempre faz sentido uma eventual cobrança sobre essa questão relativa aí a controle de constitucionalidade em nível estadual. Tá gostando? Não esqueça aí de deixar o seu like no nosso vídeo, dá aquela força pra gente e também pode deixar o seu comentário. Seu feedback é muito importante pra gente. Outro ponto para a gente fechar a Constituição do Estado do Piauí aqui é a advocacia pública no nível da Constituição estadual, né? Procuradoria-Geral do Estado tem previsão no artigo 150 lá da Constituição, eu trouxe aqui para vocês, instituição de natureza permanente, vinculada diretamente ao Poder Executivo, essencial à administração estadual, cabendo ao Procurador do Estado a representação judicial e extrajudicial, além de atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Estado. O chefe é o Procurador-Geral do Estado e aqui, regra básica que tem que conhecer, né, pessoal? Exige-se aqui, né, que o Procurador-Geral do Estado seja membro estável da carreira maior de 30 anos e tenha notório saber jurídico e reputação ilibada. Vale dizer que essa norma já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo já avaliou, né, e isso já analisou essa questão e considera o Supremo como constitucional essas exigências feitas pelas constituições estaduais. O Supremo vem validando previsão de que o Procurador-Geral do Estado seja membro de carreira, vem validando idade mínima e vem validando notório saber jurídico e reputação ilibada. O entendimento hoje do Supremo é na linha de que cada Estado membro tem meio que a sua liberdade para disciplinar um assunto, sabe? Então, o Estado ele pode dizer que é de carreira, ele pode dizer que não é, pode ser ou não de carreira, né? Tem alguns lugares em que o Procurador-Geral não é necessariamente de carreira e o Supremo vem validando todas essas situações. Tá certo? Maravilha, né? Estamos indo bem, estamos fluindo aqui. Legal, legal, legal. Ó, a gente vai agora na lei da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Peço desculpa a vocês se a minha garganta começar a puxar um pouco aqui e eu tiver que puxar o ar melhor, porque eu fiquei gripado aí durante os últimos 2 dias e ainda não estou 100% recuperado. Mas eu disse que não iria ficar de fora dessa revisão, não iria ficar de fora. Estou aqui cumprindo minhas metas e meus objetivos, como eu sei que vocês também estão dando o melhor de vocês aí desse lado, né? Estamos aqui para entregar o melhor para vocês. Vai agora na lei da PGE do Piauí, lei orgânica da Procuradoria, lei complementar número 56 de 2005. Eu fiz até uma live no meu canal falando sobre essa lei de uma maneira um pouco mais detalhada, né? Comentando os aspectos principais que, na minha visão, merecem atenção. Mas hoje eu quero destacar para vocês alguns pontos específicos que eu selecionei que eu acho que tem mais chance de cobrança em prova. Começando por uma atividade que a gente desempenha e
que cresceu muito nos últimos tempos. Eu diria, inclusive, que é uma das atividades mais importantes hoje que as procuradorias desempenham, que é a atividade do consultivo. Essa atividade que a gente tem de emitir parecer, de orientar o gestor público, né, de basicamente fazer com que o gestor público consiga executar as políticas públicas de maneira adequada. Se você for no artigo 7º da Lei Complementar número 56 de 2005, você vai encontrar essa previsão específica sobre parecer, tá? Ou seja, a regra sobre emissão de parecer no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Olha aí. Os pareceres de quaisquer dos órgãos especializados da Procuradoria-Geral do Estado serão emitidos no prazo máximo de 10 dias, salvo quanto aos processos envolvendo matéria de alta complexidade, que poderão, por ato do procurador-geral, chefe, do procurador-geral ou do chefe da especializada, ter esse prazo ampliado até o dobro. Então, veja, a regra é prazo para emitir parecer é um prazo de 10 dias, mas esse prazo pode ser dobrado, pode chegar até 20 dias, por ato do procurador-geral ou do procurador-chefe da Procuradoria Especializada em caso de alta complexidade. Mas cuidado, esse prazo também pode ser reduzido. Pode, Marcelo? Pode. Parágrafo 1º, olha aí. Nos processos referentes a matérias corriqueiras, aquelas matérias que são mais fáceis, matérias repetitivas, assim consideradas por ato do procurador-geral ou chefe da Procuradoria Especializada, e nos casos de urgência da requisição, o prazo para oferecimento do parecer poderá ser reduzido, ficando limitado ao máximo de 5 dias. Então, se for matéria corriqueira, definida em ato do procurador-geral ou do procurador-chefe, o prazo poderá ser reduzido para 5. Então, veja que parecer pode ter prazo de 5, de 10 ou de 20. 5, matéria corriqueira. 10, regra geral. 20, prorrogação pelo procurador-geral ou pelo chefe da especializada em matéria de alta complexidade. Então, repetindo, 5, matéria corriqueira, 10, regra geral, 20, matéria de alta complexidade. O parecer ou súmula da Procuradoria-Geral do Estado, que é aprovado pelo governador e publicado no Diário Oficial, tem caráter normativo e obriga toda a administração pública estadual. Isso tem previsão também no regimento interno da Procuradoria. Se o parecer ou súmula é aprovado pelo governador, mas não é publicado, ele obriga apenas o órgão da administração que solicitou a partir do momento em que tenha conhecimento. A súmula, uma vez publicada no Diário Oficial, tem caráter obrigatório quanto a todos os órgãos jurídicos da Procuradoria e as minutas de edital de licitação, cartas convites, contratos, acordos, etc., né, tudo isso, uma vez padronizado pela Procuradoria, é de observância obrigatória por toda a administração direta e autárquica. A gente vai dar uma passada já no regimento interno da Procuradoria e tem previsão, inclusive, para cada um desses instrumentos. Bem, outro ponto que eu coloquei aqui é um artigo muito pequeno, não tem nem detalhamento assim maior para uma questão objetiva, mas pode ser cobrado em prova porque está em alta e porque tem um decreto sobre ele, né? Então, pode ser cobrado o decreto, pode ser cobrado o artigo. O artigo 7º-A trata da Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos Administrativos no âmbito da PGE do Piauí. Olha aí, fica criada a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos Administrativos no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, com o objetivo de promover a resolução consensual de conflitos que envolvam o Estado do Piauí, suas autarquias e fundações públicas, a fim de evitar o crescimento do número de processos judiciais a ser regulamentada por decreto do governador do Estado, que é o decreto que aparece depois ali com as competências da respectiva Câmara, tá? Deverá o Procurador-Geral do Estado expedir normas para a estruturação e funcionamento do órgão e caberá à Procuradoria Especializada da Procuradoria-Geral do Estado proceder à defesa do Estado e de suas entidades vinculadas relativamente à matéria de sua competência junto à Câmara. Como assim, Marcílio? A regra é que a Câmara é uma estrutura em que você tem ali a atuação da Câmara e, de outro lado, existem procuradores que defendem o Estado. Por quê? Muitas vezes você vai ter na Câmara procedimento de mediação, conciliação ou arbitragem. E nessas 3 hipóteses, o mediador, o conciliador ou o árbitro deve atuar de maneira imparcial. Então, essa imparcialidade exigida do mediador impede que ele seja ali representante das partes, né, do poder público ou do particular. E aí, por isso, como regra, você tem um atuante na Câmara, você tem um procurador do Estado que representa o Estado do Piauí e tem um particular com os seus respectivos advogados. Por isso que tem o parágrafo 2º aí disciplinando o tema dessa maneira. Outro ponto que a gente sempre recorta o olhar, a gente sempre observa, é Conselho Superior da Procuradoria, né, pessoal?
Então, relembrar aqui que o Conselho Superior na PGE do Piauí tem uma composição interessante, porque ela não contempla membros eleitos, como normalmente a gente encontra em outros concursos de procuradorias. Vide quem fez aí, né, com revisão, por exemplo, preparação para a PGM Campinas, viu diferente. Na PGE do Piauí, quem integra? Procurador-Geral do Estado, que preside e, além disso, tem ali o voto de qualidade. Procurador-Geral Adjunto, tá? Tem Procurador-Geral Adjunto da parte contenciosa e da parte administrativa. O Corregedor-Geral integra, em alguns lugares ele não integra, mas aqui integra. Chefes das Procuradorias Especializadas, da Consultoria Jurídica e da Escola Superior da PGE, né? Então, você tem Procurador-Geral, Procuradores Adjuntos, Corregedor-Geral e chefe das Procuradorias. E aí, essa é a composição do Conselho Superior, inclusive com redação dada em 2023, então redação relativamente nova, né, com potencial cobrança em prova. Outro ponto importante que eu quero destacar, regras relativamente novas sobre um instituto que vem crescendo muito no âmbito das procuradorias, o programa de residência jurídica. Olha aí, né, esse programa quem começou lá no iniciozinho, eu instituí no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, a gente fez um programa de estágio de pós-graduação, aí foi crescendo, outras pessoas também foram instituindo e tal. Hoje, muitos estados-membros possuem programa de residência jurídica. E aqui no estado do Piauí, nós temos regras que são bem atuais, são regras que foram incluídas em 2023. Então, uma grande possibilidade de cobrança em prova. Para ser residente jurídico, o interessado deve ser selecionado em processo seletivo, ser graduado em Direito, ser egresso de curso de graduação no máximo 15 anos e preencher outras condições estabelecidas em regulamento. Ele pode ser desligado do programa se ele não atender às expectativas do programa, a qualquer tempo no interesse da administração, a pedido do residente com aviso prévio de 30 dias devidamente fundamentado ou outras hipóteses previstas em regulamento, tá? Residente jurídico que solicita desligamento sem aviso prévio deve pagar aí o valor correspondente a uma bolsa recebida. O residente jurídico ainda ele tem a obrigação de entregar bianualmente artigo científico ou trabalho de pesquisa acadêmica, ficando autorizada a publicação na revista da PGE, e ao final ele recebe um certificado de conclusão pela Escola Superior da Procuradoria, né? Inclusive esse certificado pode ser utilizado como critério classificatório de desempate em concursos de cargo efetivo na administração pública estadual. Então é muito interessante ficar atento aí. Questões relativas à residência jurídica são questões novas nesse certame que podem ser objeto de cobrança, tá? Outro ponto, eu não acho que vai cair em prova, minha visão é que esses temas são muito delicados para uma cobrança em prova, mas por ser algo novo, vale relembrar o adicional de acumulação. Tem previsão na lei da PGE do Piauí. O adicional de acumulação é devido a procurador pelo exercício de atribuições de forma simultânea e excepcional em mais de um órgão ou unidade da Procuradoria nas situações não compreendidas no artigo anterior. Então, quando não é uma situação ali de função comissionada e tal, regulamentada, e ele está acumulando, ele tem direito a adicional de acumulação. Muitas procuradorias estão instituindo esse adicional de acumulação, tá, pessoal? E ele tem previsão, regras, inclusive, que foram aí alteradas de 2022. E o último ponto, para conversar com vocês, honorário de sucumbência. Nós temos uma regra aqui, no âmbito da lei da PGE do Piauí, que prevê honorários de sucumbências, né? Artigo 90A, honorário de sucumbência, nessas ações propostas e promovidas pelo poder público, pela Procuradoria, assim como acordos e transações judicialmente homologadas, né? E no âmbito da lei do Estado do Piauí, nós temos esses valores sendo depositados em conta específica aberta em instituição financeira oficial, em nome da associação que efetua o rateio isonômico entre os procuradores integrantes da carreira. O Supremo, recentemente, proferiu uma decisão considerando como inconstitucional uma lei de outro estado que prevê essa gestão por associação, tá, galera? Mas essa norma aqui, por enquanto, permanece na legislação. Então, se for cobrado com base na lei e não no entendimento do Supremo, leve em consideração o que tem aqui na legislação, tá, pessoal? Cuidado, não haverá distribuição de honorários ao procurador em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, em licença para tratar de interesses particulares, afastado para participar de cursos de doutorado, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento do Estado ou em outro ponto do território nacional no exterior, afastado para exercer mandado eletivo,
afastado para exercer qualquer cargo ou função fora do âmbito do Poder Executivo Estadual e afastado em razão de licença para desempenho de mandato classista. Nessas hipóteses, então, o procurador não recebe honorários exatamente por estar em outro tipo de atividade desempenhada, tá, pessoal? Então, honorários é tema sempre importante para a gente ficar de olho em concurso de procuradoria. Bem, passamos pelas duas normas que, na minha visão, são as normas mais relevantes, assim, né, do ponto de vista de uma atuação de um procurador. E agora a gente vai para as outras, e nessas eu vou pegar tópicos específicos para conversar com vocês. Ou seja, para onde olhar em cada ato normativo aqui que eu separei. Não dá para falar sobre todos, mas boa parte a gente vai conseguir comentar. Começando pelo decreto da CEMAP, a Câmara, né? Então, a Câmara de Resolução de Conflitos está prevista também no decreto 19.910 e ela tem as suas atribuições definidas no artigo 2º. Esse é um decreto pequeno, não tem muitos artigos, então você consegue fazer uma leitura rápida, tem um bom custo-benefício, mas eu acho que o artigo 2º é o principal, entender quais são as competências da Câmara. 1. Dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública, beleza? Então, quando tem um conflito entre órgãos, é possível a Câmara atuar. Avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos por meio de composição entre controvérsias envolvendo particular e pessoa jurídica de direito público. Cuidado com isso. A Câmara pode atuar quando o conflito for entre um particular e uma pessoa jurídica de direito público. Sim, porque a Câmara atua de forma imparcial. A pessoa jurídica de direito público será representada por um procurador e a Câmara terá um outro agente público ali, um outro procurador que vai estar atuando, tá? Então, é possível, sim, a admissibilidade de controvérsia envolvendo particular e pessoa jurídica de direito público, desde que não se trate de um direito indisponível. Recomendar a celebração de transação ou firmar termo de ajustamento de conduta, desde que autorizado pelo Procurador-Geral. Fomentar paradigma de alternativa eficiente, diferenciada de solução e de prevenção de conflitos e prospectar matérias elegíveis à conciliação e coordenar as tratativas nos órgãos de execução programática da PGE. Tá? Esse aí, portanto, é o dispositivo que trata das competências da Câmara. Propor e encaminhar soluções de prevenção e redução de litigiosidade na Procuradoria-Geral do Estado. Realizar interlocuções com os órgãos da administração pública, bem como com os órgãos do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça, pertencentes a qualquer esfera da Federação, e requisitar informações escritas, exames e diligências que julgar necessárias ao desempenho das suas atividades. Né? Hoje a gente vive um momento em que a consensualidade ganhou muito enfoque, né? A consensualidade cresceu demais, exatamente porque as procuradorias tentam de toda maneira diminuir a litigiosidade. A quantidade de processos, a quantidade de litígios, a quantidade de conflitos chegou a um patamar tão grande que, se a consensualidade não for utilizada de maneira eficiente, inviabiliza inclusive a atividade do poder público, né? Enfim, então, olhar para esse dispositivo. Bem, indo agora no regimento interno da Procuradoria, resolução do Conselho Superior da PGE, número 1 de 2024, eu destacaria aqui, pessoal, essa é uma resolução bem extensa, vai tratar de cada órgão da Procuradoria, é até um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho chatinha de fazer a leitura por completo dela, sabe? Porque ela é bem extensa mesmo, com várias coisas que são internas. Na minha visão, se houver cobrança desse regimento, eu acho que eles vão focar mais na parte dos atos normativos que são editados. Súmula, parecer referencial, parecer normativo, sabe? Então, eu trouxe essa parte aqui para vocês. O artigo 95 trata da súmula da PGE. E isso sempre é importante, está na linha, inclusive, das modificações da LINDB e tudo mais. Olha aí. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado poderá, de ofício ou por provocação, editar enunciado de súmula, que a partir de sua publicação será observada pelos procuradores, bem como proceder à sua revisão e cancelamento na forma do regimento. A súmula, uma vez aprovada pelo governador e publicada, tem caráter normativo e obriga a administração estadual. Se for aprovada e não for publicada, obriga apenas o órgão ou entidade que demandou a manifestação da Procuradoria, a partir do momento que tenha conhecimento. E a súmula publicada no Diário Oficial tem caráter obrigatório para todos os órgãos jurídicos da Procuradoria. O artigo 103 trata de uma outra coisa, que é o parecer referencial. Então tem a súmula, que é do Conselho Superior, artigo 95, o parecer referencial no artigo 103. Olha aí. Fica admitida a elaboração de parecer referencial a critério da chefia das procuradorias especializadas interessadas,
quando houver processos e expedientes administrativos com os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos, para os quais seja possível estabelecer orientação jurídica uniforme, cuja observância dependa de mera conferência de dados e ou documentos constantes dos autos. Então, por exemplo, você tem um tema repetitivo que está sempre ali chegando na procuradoria, mesmos pressupostos fáticos, mesmos pressupostos jurídicos, é só conferir dado. Você vai ver se a pessoa preenche os requisitos ou não para deferir. Então, num caso como esse, é possível ali, a critério da chefia da especializada, que seja adotado um parecer referencial no âmbito daquela respectiva unidade, tá? Nós temos ainda, no mesmo contexto aqui do regimento interno, a figura também do parecer vinculado, artigo 110. Olha aí. O parecer vinculado será emitido pela chefia da unidade quando houver precedente da PGE acerca de questão jurídica, objeto da consulta, ainda que os fatos não sejam idênticos ao paradigma, devidamente aprovado pelo gabinete do Procurador-Geral. Tá? Também uma figura, portanto, constante aí do regimento, parecer vinculado. E temos a padronização de minutas. Procuradoria-Geral do Estado, por meio da consultoria jurídica ou das procuradorias especializadas, pode patronizar minutas de editais de concursos, processos seletivos, editais de licitação, contratos, acordos e outras coisas. Essa padronização gera a obrigatoriedade de observância no âmbito da administração pública estadual. Ok, meus queridos? Massa! Bora em outra agora. Lei Complementar número 13 de 94, servidores. Minha aposta, tem muita coisa. Lei de servidores sempre enorme, né? E eu acho que eu fiz no meu canal também uma aula só de resolução de questões sobre servidores. Depois confiram, Marcílio Fé, lá no YouTube, tá? Lei Complementar número 13 de 94 sobre servidores. De tudo que tem lá, eu apostaria especificamente em TAC. Isso, na linha da consensualidade. TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Disposições de 2024, então são disposições recentes, tá? E é interessante entender porque o TAC tem requisitos, né? Quando cabe e tudo mais. Olha aí. O termo de ajustamento de conduta consiste em instrumento de resolução consensual de conflitos utilizado de forma alternativa a procedimentos disciplinares que envolvam transgressões de menor potencial ofensivo. Então, é possível utilizar o TAC quando for uma transgressão de menor potencial ofensivo. Agora, o que é uma transgressão de menor potencial ofensivo? A norma disciplina isso. Transgressão de menor potencial ofensivo é considerada como uma conduta punível com advertência ou suspensão até 30 dias, tá? Inclusive aquela causadora de eventual dano ao patrimônio público. Então, pena leve, que admite TAC, é pena de advertência ou suspensão até 30 dias. Se a penalidade, a conduta, for punível com uma pena que seja maior do que isso, o TAC não vai ser possível, tá, pessoal? O TAC não tem caráter punitivo, o seu objetivo não é punir, é um acordo, tá? E pode ser proposto a partir da data da ocorrência da transgressão disciplinar até 10 dias após a ciência do servidor do procedimento instaurado com a iniciativa ali de ofício pela autoridade competente ou a pedido do próprio agente público interessado. Ponto importante do TAC, gente, é entender os requisitos para a sua afirmação. Artigo 200-D, olha aqui, ó, requisitos do TAC. Quais são os requisitos do TAC? Aí você pode dizer, pô, Marcílio, mas não é a mesma coisa, não? Se TAC não é o menor potencial ofensivo, tem que ser lá que você falou, né? De advertência ou suspensão até 30 dias. Veja, aqueles requisitos são os mínimos. Né? Tem que ser, é uma hipótese de cabimento, na verdade. Tem que ser advertência ou suspensão até 30 dias. Só que além daquilo, tem requisitos a mais para que possa ser celebrado o TAC. Primeiro, o interesse público, tá? Tem que estar presente o interesse público e o reconhecimento pelo servidor da responsabilidade pela prática da transgressão disciplinar. Então, ele tem que reconhecer que ele praticou aquele ato, tá? Compromisso do servidor perante a administração de ajustar sua conduta aos deveres e proibições previstos na legislação e ressarcir os danos e prejuízos, porventura, causados ao erário. Penalidade aplicável em tese tem que ser de advertência ou suspensão de até 30 dias, então tem que ser uma penalidade leve, como a gente falou. Inexistência de procedimento disciplinar em curso relativo à prática de uma outra infração disciplinar. Não pode ter um outro procedimento disciplinar em curso, senão impede o TAC. Primariedade do servidor. Inexistência de TAC celebrado nos últimos 3 anos, contados da formalização do instrumento. E não se encontrar o agente público em estágio probatório.
tá? Não é possível TAC para servidor que está em estágio probatório. Muito cuidado com isso. Essa é uma característica boa para uma questão objetiva, assim como também, né, os 3 anos. Não pode ter feito TAC nos últimos 3 anos aqui, de acordo com esse artigo 200D, inciso 6. Então, TAC é uma boa pedida aí, além do fato de que esse TAC firmado, ele precisa observar todos os requisitos legais sob pena de nulidade, né, sob pena de ser declarado nulo e a mesmo de apuração de responsabilidade do agente público. Ressaltando sempre que o TAC não dispensa, é claro, o ressarcimento ao erário, ressarcimento de eventuais prejuízos causados aí à administração pública. Beleza? A lei que trata sobre contratação temporária, Lei 5.309, para onde olhar? Normalmente, a cobrança vem do recrutamento de pessoal, que ocorre mediante processo seletivo simplificado. Artigo 3º da lei. Quem faz a condução é a Secretaria de Administração, dos critérios e condições básicos ali para serem observados pelos respectivos órgãos, e é um procedimento seletivo simplificado. O ponto interessante é que, para ser realizada uma contratação temporária, na forma aí do artigo 3º, prescindindo de concurso e tudo mais, a norma exige que se tenha uma proposta fundamentada. Então, não é uma coisa aleatória, não é tipo, eu quero contratar de forma temporária. Não, tem que ter uma proposta fundamentada para que essa contratação temporária seja realizada, tá? Com, é claro, justificativas pertinentes. E nessa proposta deve-se constar comprovação da sua necessidade, período de duração, número de pessoas a serem contratadas e estimativa de despesas, tá? A contratação, para atender certas necessidades, tem que ter ali a justificativa com urgência, deve demonstrar a impossibilidade de outros meios, tem que ser realmente algo bem fundamentado para que possa acontecer, tá? Então, eu olharia para exatamente esse ponto da lei de contratação temporária. Na lei de organização administrativa, essa é uma lei muito grande e que, na minha visão, tem um baixo custo-benefício. Eu acho muito difícil de aparecer uma cobrança em prova sobre a lei de organização administrativa. O que eu achei que chamou um pouco mais atenção, para fazer um recorte aqui com vocês, é a criação dessa Secretaria de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação. Está muito na moda, falar sobre inteligência artificial. Acho que é um tema muito da moda. Muitos estados agora estão implementando inteligência artificial, estão tentando passar por algumas barreiras e fazer isso funcionar. E aqui nós temos o artigo 40B, prevendo uma secretaria. A Secretaria de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação, com algumas competências aí, Políticas estaduais de inteligência artificial, planejamento, coordenação, supervisão, políticas de transformação digital, enfim, é uma sequência de competências. Eu não vou ler tudo aqui, mas saiba que tem uma secretaria competente para desempenho de atividades relativas à inteligência artificial. Comenta aí, você já usa inteligência artificial nos seus estudos? Tem boas utilizações de inteligência artificial para otimizar a preparação. Eu gosto muito do tema também. Vou fazer uma live depois só para comentar sobre isso, Lei do PAT, Processo Administrativo Tributário, Lei 6.949, excelente pedida para prova, é sempre uma norma em alta. E aqui eu quero destacar um detalhe, tá? Artigo 36 da norma. Esse dispositivo prevê que fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar as disposições de qualquer lei sob fundamento de inconstitucionalidade, Isso aqui é muito importante. Sempre se tem uma discussão, será que o órgão administrativo pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma sem precedente do Supremo, E aqui existe, portanto, uma norma expressa vedando a alegação de inconstitucionalidade como fundamento de decidir para deixar de aplicar uma norma tributária, tá? E uma outra norma interessante é o 37, na linha do que a gente tem também em muitas leis de processo tributário. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do lançamento tributário importa renúncia ao direito de litigar no processo administrativo tributário e desistência ao litígio pelo autuado, devendo os autos serem encaminhados diretamente à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição em dívida na fase processual em que se encontrarem. Então, olha que interessante isso, Se nós temos um PAT tramitando, uma impugnação, por exemplo, ao lançamento tributário, debatendo a incidência de um tributo, e a parte resolve propor ação judicial, a parte pode propor ação judicial? Claro que pode.
A parte tem total liberdade para fazer isso, porque a Constituição prevê o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Mas se ela faz isso, se ela propõe essa ação, logo isso importa renúncia àquele pátio em que está havendo o debate. E o processo é encaminhado para inscrição em dívida e ajuizamento da execução pertinente, já que o mero ajuizamento de uma ação judicial não suspende, né, a exigibilidade do crédito tributário. Tá? Também vale a pena conhecer um pouquinho do julgamento. Né? Nós temos o corpo de julgadores na primeira instância e a gente tem o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, o TARF, na segunda instância. Nos vídeos do meu canal eu detalho um pouco mais, falo inclusive sobre os recursos pertinentes. Eu acho que é muito interessante estudar os recursos cabíveis, tá, gente? Mas vamos destacar isso aqui, que é o que dá aqui. Corpo de julgadores, ele é composto por no mínimo 6 julgadores, tá? Todos pertencentes ao quadro de auditor fiscal da Fazenda, com no mínimo 3 anos em exercício no cargo designado pelo secretário da Fazenda em ato próprio. Já o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, ele tem 12 conselheiros de livre nomeação do governador, sendo 6 representantes da Fazenda Estadual e 6 representantes dos contribuintes. A nomeação dos 6 do Estado, né, da Fazenda, envolve servidores do quadro de auditor com no mínimo 3 anos no cargo, formalmente indicados pelo secretário da Fazenda. Normalmente, o ponto que se cobra em prova é a composição do TARF, do tribunal, né? Até o nome que muda em cada estado, cada município, né? Em alguns lugares é CAT, varia, né? Aqui é TARF, Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, 12 conselheiros, 6 representantes do Estado, 6 representantes dos contribuintes, tá? Os representantes são indicados aí pelo governador do Estado, né, representante dos contribuintes, e seguem uma listagem aqui, uma lista tríplice apresentada pela entidade de classe, conforme definido na lei, né? Tem 2 que vêm da Associação Comercial do Estado do Piauí, um da Associação Industrial, um da Federação de Agricultura, um da Ordem dos Advogados, um do Conselho Regional de Contabilidade, né? Fazendo, portanto, essa composição plural, tá? Não vou detalhar aqui tudo, depois vocês fazem uma leitura aí também da norma. Porque eu quero falar ainda sobre esse último tópico aqui, que é a parte do direito agrário. Comenta aí, vocês estão com medo do direito agrário? Eu acho engraçado, quando sai um edital que vem ali, né, por exemplo, alguma coisa relativa a direito agrário, direito econômico, os alunos se assustam muito, né? Mas, normalmente, a banca acaba cobrando mais de literalidade ou daquilo que é meio que previsível, tá? Eu vou falar aqui rapidamente sobre um ponto de cada lei, pra gente fechar. A primeira não está dentro do conteúdo de direito agrário, tá só em lei local. As outras 2 aparecem em lei local e no direito agrário, tá? Então, vamos avaliar aqui. Primeiro que eu quero falar é sobre a Lei Complementar número 244 de 2019. Ela trata de reconhecimento de domínio. Só que para falar sobre essa lei, a gente tem que ir na Constituição do Estado do Piauí, mais especificamente no ADCT dela, tá? Lá no ADCT da Constituição do Estado do Piauí, você vai encontrar o artigo 7º, parágrafo único, que basicamente trata do reconhecimento de domínio de um imóvel rural matriculado no cartório, em que a cadeia dominial não demonstre o destaque do patrimônio público para o privado. Mas se não entendi, foi nada. Destaque do patrimônio público para o privado é: se você não sabe nada de agrário, nesse momento, Marcílio, eu sei nada, sei me errar. Beleza, então você tem que saber isso que eu vou explicar. Porque a grande maioria das questões envolve destaque do patrimônio público para o privado. O que é isso? Antigamente, todas as terras eram públicas. E os particulares ocupavam essas terras por meio de concessões que eram dadas pela coroa portuguesa, enfim, né, que eram ali autorizações para que as pessoas usassem daquela terra que era pública. Então, as terras eram públicas. Eram feitos ali registros, como registros paroquiais, né, cartas de sesmarias e tal, mas só depois é que veio a instituição da propriedade privada propriamente dita. E quando veio a instituição da propriedade privada, esse patrimônio que era público passou a ser privado a partir desses títulos existentes. Então a pessoa tinha um título, ia lá, fazia o registro, e a partir disso vai tendo a cadeia dominial. Fulano de tal vendeu para não sei quem, fulano de tal doou para não sei quem e tudo mais, até que chega no proprietário atual. Muitas vezes, o procurador olha para a cadeia dominial e não observa o destaque válido lá na origem do patrimônio público para o privado. Como se o cara tivesse registrado na tora ali, tivesse feito um registro, né, sem um título, sem alguma coisa regular. E aí vem o problema. Porque se não tinha um título regular, se não houve destaque válido do patrimônio público para o privado, a terra não é privada, ela deve ser considerada como pública.
Entende? E se é pública, e agora? O que eu faço? Vou tirar o cara do lugar? Eu vou entrar com ação de reintegração de posse? O que acontece? A Constituição do Estado do Piauí prevê que, se for observado que não existe esse regular destaque do patrimônio público para privado, é possível que o Estado venha a reconhecer o domínio de imóvel rural neste caso, desde que cumpridos alguns requisitos. 1. O proprietário tenha adquirido imóvel de boa-fé, tem que estar de boa-fé. 2. A matrícula ordinária deve ter sido aberta antes de 1 de outubro de 2014. 3. O georreferenciamento deve estar certificado, conforme a Lei 10.267, e o cadastro do imóvel deve estar atualizado no INCRA. E 5. Devem inexistir disputas judiciais sobre a área. Além disso, o imóvel não pode se sobrepor a territórios tradicionais e o proprietário deve demonstrar a prática de cultura efetiva no imóvel e a observância da legislação ambiental, em especial quanto às áreas de reserva legal e preservação permanente. Olha que legal aí. A lei, portanto, vem para regulamentar isso, ou seja, para tratar do reconhecimento do domínio, que acontece mediante um título de reconhecimento de domínio, artigo 4º da lei. Muito cuidado. Para esse título ser concedido, faz-se necessário um parecer da Procuradoria-Geral do Estado analisando a situação antes. Quem defere é o diretor-geral do INTERP, que é um instituto, uma autarquia estadual responsável pela gestão dessas terras, tá? Mas tem que ter um parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Então, parecer da Procuradoria, decisão do diretor-geral, emissão do título de reconhecimento de domínio, que é registrado na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis competente. Ok? Quando a gente vai nas leis de regularização fundiária, também tem tópicos específicos que eu acho que deve ter atenção. São duas leis. Uma trata de regularização fundiária de terras públicas e terras devolutas. Espero que vocês saibam o que é uma terra devoluta, né? Isso cai muito em prova. Terras devolutas são as terras que foram devolvidas ao Estado por não terem sido registrados no patrimônio particular nesse processo de transição, que eu falei, né? Da criação da propriedade privada. E as terras devolutas pertencem, como regra, ao Estado membro, salvo aquelas que são essenciais à defesa das fronteiras, segurança e tal, né, do nosso país, que aí pertencem à União. Bem, o fato é que a gente tem uma lei que trata de regularização de terras e uma lei que trata de regularização urbana. A regularização acontece quando tem alguém ocupando aquela terra e o Estado não tem interesse de tirar. O Estado tem interesse de regularizar. Tá? O que eu destaco dessas leis? Sobre a lei 7.294, que trata das terras, eu destacaria aqui a cláusula resolutiva. Muito cuidado com o prazo da cláusula resolutiva. A norma prevê que é possível regularizar por alienação onerosa ou por alienação gratuita, tá? Aqui, ó, no 22, alienação onerosa ou por alienação gratuita. E aí o prazo da cláusula resolutiva muda conforme o tipo de alienação. Em sendo uma alienação onerosa, nós temos o prazo de 5 anos a contar da quitação integral do preço, prazo no qual estarão vigorando as obrigações do adquirente. Ele não pode alienar no todo em parte o imóvel, manter a destinação agrária, ele tem que manter a destinação agrária por meio de prática de cultura efetiva, ele deve observar a legislação ambiental e não explorar a mão de obra em condição análoga de escravo. Isso para a onerosa. Se a alienação for gratuita, o prazo é maior. O prazo é de 10 anos a contar da assinatura do título e as obrigações são as mesmas. Então, ele não pode alienar no todo em parte o imóvel, deve manter a destinação agrária, observar a legislação ambiental e não explorar mão de obra em condição análoga de escravo. Então, cuidado aí com esses prazos da cláusula resolutiva, que eu acho que é uma boa pedida em prova. E, por fim, sobre a Lei 8.153, de regularização fundiária urbana, eu destacaria aqui especificamente o artigo 3º, que trata sobre ocupação individual consolidada e os requisitos para a regularização. Olha aí. Aquele que estiver ocupando precariamente ou como mero possuidor imóvel urbano de propriedade do Estado do Piauí, de suas fundações ou autarquias, para fins de moradia, exercício de atividade econômica ou sem fins lucrativos, poderá adquirir o domínio diretamente, desde que atendido os seguintes requisitos. 1. A ocupação tem que ser direta, mansa e pacífica, consolidada até 31 de dezembro de 2022. 2. A parcela ocupada deve estar precisamente identificada. 3. O imóvel não pode ser localizado em área de risco ambiental. E 4. O lote deve estar edificado. Salvo prova em contrário, a destinação temporária do imóvel edificado a terceiro não descaracteriza a qualidade do ocupante direto e as alienações são efetivadas por meio de doação ou compra e venda na forma de decreto regulamentar.
tá? Eu acho particularmente que esse dispositivo, por tratar de requisito, pode ser aí o dispositivo cobrado em prova. Eu sei que é muita coisa, eu tive que falar pra caramba, mesmo com minha garganta ruim aqui. Queria mesmo estar presente hoje com vocês. Então, graças a Deus, consegui, né, falar sobre tudo isso com vocês em mais um momento aqui. Mais um aulão de véspera do Revisão Ensino Jurídico, meus queridos. Faço mais uma vez o convite para vocês de conhecerem o meu VAD-MECOM de lei local para a PGE do Piauí, meu livrinho de prática para procuradorias e o canal no YouTube que tem vários vídeos específicos para o concurso da PGE do Piauí. E convido você, é claro, a deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Estou à disposição lá no meu Instagram, o @MarcílioFé. Marcílio, meu nome, Fé de Ferreira, @MarcílioFé. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.